O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje o tema é futuro, carreira, busca por novas possibilidades de trabalho, carreiras que vão estar em alta em 2021. Para isso, eu vou conversar com o Davi Forli Inocente, mestre em administração, especialista em carreiras de diretor-geral de pós-graduação e educação continuada da Universidade Positivo. Davi, primeiramente, para a gente começar nosso papo, eu queria saber com você quais são os pontos principais que as pessoas que buscam um novo momento no mercado de trabalho precisam estar atentas. Então, eu entendo que tem 4 pontos de atenção muito importantes para a gente observar nesse trabalho pós-pandemia ou pós-quarentena, aí, né? Mesmo no contexto da quarentena, essas tendências se aplicam. Então, o que são essas 4 áreas que eu entendo que a gente precisa ficar atento aí, que devem se pronunciar nesse contexto, né? O primeiro ponto é todo o trabalho modificado pelas exigências advindas da pandemia. Então, esse é um primeiro ponto. Todo o trabalho modificado, toda a relação de trabalho modificada pelas exigências da pandemia. O segundo, as oportunidades aceleradas pela pandemia. Então, essa coisa de a gente ficar mais em casa, o que isso gera de oportunidade de trabalho como um todo na sociedade. Um terceiro ponto é o empreendedorismo de nicho, que as pessoas vão descobrir por estarem vivenciando uma situação de não ter emprego. Então, profissionais qualificados que perderam suas colocações formais passarão a ter, então, uma atuação de empreendedorismo de nicho de forma independente. E isso também eu entendo que é uma dessas áreas de atenção aí que a gente pode ter. É a informalidade, que vai se pronunciar como uma tendência que vai acontecer nos próximos meses e anos, aí, num tempo médio, isso vai se pronunciar, e aí eu acho que essa tendência de informalidade deve atingir mais diretamente profissionais com nível de qualificação menor. E ações práticas, Davi, para as pessoas nesses 4 pontos, como que seriam? Explorando um pouco cada uma dessas 4 áreas, o que eu entendo que a gente deve levar em consideração, né? No primeiro ponto, né, todo o trabalho modificado pelas exigências advindas da pandemia, a gente vai ver mais exigências de soft skills, mais necessidade de resiliência, mais necessidade de conectividade, a necessidade de construção coletiva, a queda da hierarquia e uma clareza maior de multifuncionalidade. Isso deve surgir como essas tendências devem se apresentar como tendências bastante pronunciadas. Por quê? Porque elas estão mudando a maneira como a gente trabalha. Então, por que mais soft skills, né? As soft skills, aquelas competências comportamentais? Porque há muita pressão no ambiente de trabalho. Então, as pessoas vão precisar ter mais tranquilidade para lidar com os problemas, ter mais paciência com os colegas, ter mais dilação de prazo, construir uma generosidade criativa com os colegas, saber fazer junto, dar tempo ao outro, pedir tempo quando precisar. Então isso nos leva também para uma perspectiva de autoconhecimento muito forte. Então veja que a pandemia muda o trabalho, a forma como o trabalho é feito. Então por que cai a hierarquia? Porque a gente sempre teve, né, super encastelado as empresas, as salas maiores para posições hierárquicas superiores e não sei o que. Agora está todo mundo um na casa do outro, né? Essa que é a verdade. Então é uma mudança social muito importante que impacta as relações de trabalho muito fortemente. O segundo ponto são as oportunidades aceleradas pela pandemia. Então, a gente experimentou aqui uma procura alta de cursos em novas áreas. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma procura muito acelerada por sexualidade humana, por
claro, né, urgência e emergência, curso de urgência e emergência, MBA em gestão de pessoas com ênfase em coaching e neuroliderança teve um aumento de procura, curso de cosmética, as pessoas estão procurando mais essa relação com o bem-estar. Então, são tendências que a pandemia traz. A área de saúde, evidentemente, sai muito fortalecida, né? A área de pesquisa. Então, certamente, muita gente querendo ser infectologista aí para desenvolver vacina. Certamente. Toda a área de tecnologia de informação conexa a saúde, então bases de dados, experiência de cliente monitorada em ambiente de saúde, experiência de cliente em redes sociais sendo continuamente monitorada por empresas, vai se pronunciar como uma tendência de atuação profissional. A logística se mostra como uma área de muita oportunidade acelerada pela pandemia, porque, veja, o comércio online cresceu fortemente, essas entregas precisam ser feitas, então isso depende de capacidade logística, então aplicativos de entrega, tanto de venda quanto de alimento, quanto até de serviços, né? A gente vê alguns restaurantes fazendo serviço de delivery nas casas, enfim, claro que isso está restrito a um poder aquisitivo maior, mas enfim, essa tendência relacionada com a organização, os processos e a logística me parece bastante pronunciada, enfim, por diversos indicadores que a gente tem acesso, né? Claro, também as vendas de varejo online se acrescentando muito, se acelerando bastante, e a área de bem-estar em geral, né? Então, um psicólogo que já tem a sua base de formação vai se aprofundar em doenças de depressão, por exemplo, em saber lidar com isso, em olhar para questões de sexualidade que estão aparecendo fortemente. Então, a área de bem-estar em geral vai ter uma procura muito grande e uma necessidade de mercado muito grande, né? A gente vai para o terceiro ponto, para essa terceira área de atenção aí que o mercado de trabalho vai apresentar, que na minha leitura vai apresentar o empreendedorismo de nicho. Então, profissionais bem colocados, bem formados, gente de alta capacidade, que vai se recolocar de alguma maneira, vai entrar no mundo do trabalho, sai do mundo do emprego, mas entra no mundo do trabalho como um consultor, como um profissional contratado ad hoc aí para resolver problemas pontuais. Essas pessoas vão reinventar a sua relação com o trabalho. Então elas precisam olhar para as oportunidades que se apresentam e se colocar nelas. Então elas conhecem as tendências dos seus mercados, então necessariamente terão que olhar para essas tendências e se colocar como uma possibilidade de solução, aí, como uma possibilidade de ampliação de procura. E aí a quarta área que a gente deve olhar com atenção é essa tendência da informalidade. Então, canais de venda por internet. Então, grandes empresas estão procurando pessoas que queiram trabalhar numa relação de trabalho de representação via web. Isso está acontecendo em diversas áreas. Outras áreas podem se pronunciar, e aí essas não exigem tanta qualificação formal, né? Então, quando você olha, por exemplo, instrutor de meditação, isso é uma coisa que exige uma formação, claro, né? Esses profissionais têm, como em todas as áreas de trabalho, tem níveis de expertise para todas as áreas, mas é uma área que uma pessoa que já tem um interesse nessa área, que já tem um trabalho desenvolvido nesse caminho, que fala, poxa, eu vou fazer mais um aperfeiçoamento aqui, mais um olhar aqui para frente e vou trabalhar com isso, que é uma área que eu gosto e que certamente vai ter oportunidades aí, porque as pessoas estão em busca dessa resiliência, dessa tranquilidade mental. É isso aí, obrigado, Davi. Esse foi o Davi Fole Inocente, ele é mestre em administração, especialista em carreiras e diretor de pós-graduação em educação da Universidade Positivo. Eu acho que esse momento, que nem o Davi falou, cada vez mais a parte comportamental é o que mais interessa para a empresa, né? Como que o funcionário lida com pressão, até porque hoje você não trabalha, o trabalho remoto é muito comum. Então você tem que saber administrar muito bem a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, a organização do tempo, né, e das demandas e das tarefas, elas são necessárias cada vez mais. Não há mais como você delegar as coisas, né? Você precisa fazer muitas coisas para depois sim
delegar, né? Então você precisa se organizar primeiro para depois poder passar para um outro estágio. Então as empresas realmente estão atentas a isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas do Davi e que a gente possa esse ano, com certeza, todos nós, né, temos empregos melhores e melhores oportunidades de trabalho. Para você que acompanhou o Conversas com o Binder, eu lembro que o meu Instagram é o Conversas com Binder e meu site é o angelobinder.com.br. Esse podcast foi uma produção de Comando News. Para conhecer mais nosso trabalho, basta acompanhar lá o Conversas com o Binder no Instagram, como eu falei, ou no site Ângelo Binder, e lá você conhece nosso trabalho, outros podcasts produzidos por nós e também outras ações que fazemos com relação à edição e produção. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.